Boa noite, muita paz e alegria. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É uma alegria muito grande quando nós separamos um tempo para dedicar ao autoconhecimento, ao conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que é tão consoladora para todos nós. E, acima de tudo, a gente aprende tanta coisa e passa a ter uma percepção sobre a vida de forma diferente, passamos a ter uma noção sobre a espiritualidade, e isso oferece para a gente outras escolhas, outras formas de nos posicionar diante da vida, de fazer naturalmente escolhas. Nessa noite nós vamos refletir em torno de uma passagem do Evangelho, que é uma passagem muito bonita, muito rica, e que traz ensinamentos os mais variados. O primeiro ensinamento que nós vamos ter aqui é o poder do amor maternal. Hoje nós vamos refletir em torno de uma mensagem que é uma mãe que busca Jesus, intercedendo a Jesus, aquele mestre de misericórdia, de amor. Ela intercede pela filha que se encontrava muito doente, e nós vamos descobrir qual que era a doença dessa filha. Mas é uma lição que fala pra gente, para além da importância, da grandeza do amor maternal, fala também de fé, fala de perseverança. Então, é uma passagem bem completa. É uma cura que Jesus faz, mas é uma cura que Jesus faz à distância. Incentivo para todos nós. Eu vou fazer a leitura da passagem. Eu quero pedir que vocês fiquem bem atentos sobre os detalhes da mensagem e depois a gente vai conversar um pouquinho em torno dela. Pode ser assim? Então vamos lá. Jesus partiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então, uma mulher do Senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio, aproximou-se de Jesus, prostrou-se nos seus pés e disse: Senhor, socorre-me. Ele então respondeu: Não é bom, não é justo pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Então disse a mulher: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus, então, ouvindo a resposta da mulher, disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele momento, aquele instante, a sua filha achou-se. Daí o porquê que Jesus, ao conversar com ela, fala que ele não ia atendê-la porque ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas veja bem, ele vai para aquela região, aquela determinada região. Jesus é aquele que ele é o todo amor e todo misericórdia. Bom a gente lembrar disso. Jesus não desfazia nem de ninguém e nem de localidade nenhuma. Jesus, os seus ensinamentos de Tiro e Sidom, ele passa por ali, uma mulher que sabia da fama de Jesus, daquele que curava as pessoas, daquele que dava vista aos cegos, que faziam paralíticos caminhar, daqueles que estavam leprosos e tinham o corpo purificado, ficavam livres da lepra. Jesus restaurava a saúde das pessoas. E para além disso, Jesus era aquele que era uma pessoa que a sua mensagem era uma mensagem de amor. Era uma mensagem de fé, era uma mensagem de devoção, ou seja, se encontrava com Jesus e saía dali se sentindo uma pessoa muito melhor. Era um divisor de águas na vida de muita gente. Então a fama de processo obsessivo. Era uma criança que estava passando por um processo obsessivo grave. Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada.
O que era o endemoniado? Era o obsidiado. O que era o obsidiado? Ou obsidiada? Era uma pessoa, e no caso aquela criança, estava subjugada por espírito enviado de Deus. Daí já mostra pra gente uma grande lição que a gente vai aprender nos evangelhos, na doutrina espírita. Não é a fé que a gente professa. Não é a religião que a pessoa faz parte. Não importa se é evangélico, não importa se é umbandista, se é candomblessista, se é ateu ou agnóstico, se é espírita, se é católico, não importa. Porque muitos daqueles que tinham condições de reconhecer em Jesus o enviado Salvador, eles eram judeus. Essa expressão, tem misericórdia de mim que a minha filha está endemoniada. O que vocês acham? Essa colocação é interessante. Para Jesus dar força para ela cuidar da filha? Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem alguém, mas a dor, ela não tem assim uma forma de medir, porque dor é dor, né, gente? Mas vamos imaginar uma mãezinha, um paizinho, em frente a uma criança, numa fase terminal de câncer. A dor é tão imensa que se pai e mãe pudesse trocar o lugar, trocaria. Então, quando ela pede, tem misericórdia de mim, é porque a dor da criança é a dor dela. O amor faz isso conosco. E agora eu posso inverter. Quando nós que somos filhos, vemos um pai e a mãe sofrendo, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, se ama profundamente, ele simplesmente faz o quê? Ignora. Olha que interessante. Ele ignora. E aí ela continua pedindo, rogando. Jesus vira e diz. Primeiro ele ignora, segunda vez ele faz o quê? Vira para ela e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para o povo hebreu, que é um povo preparado. Isso que ele responde. O que ela faz? Fica tristinha, baixa a cabeça, vira as costas e vai embora? Não. Ela continua pedindo. Olha que grande lição. Quantos de nós, frente ao primeiro não, a gente recua e desiste? Quantos de nós, frente ao primeiro erro, tá tentando, seja o que for, das coisas de ordem material, as coisas de ordem moral. Tenta, isso aí não tem jeito mais não. Tentou 2, 3 vezes. Será que é assim? Quem já praticou esporte aí, ou tem filho, é ajustar. É só ajustar e enfrentar a situação para obter a meta. Ela não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque a necessidade dela era maior do que o constrangimento frente ao não de Jesus. Ela então, mesmo diante do não de Jesus, faz o quê? Se aproxima dele, se prostra, ajoelha no... Você fala, mas Jesus não é o todo misericórdia? Será que ele não teve compaixão daquela mãe? Será que ele não pensou numa criança obsidiada? Sim, gente. Jesus é o todo misericórdia. Mas Jesus também é o grande mestre. Às vezes a prova que a gente tem na vida é a prova da perseverança. Deixa eu ver se fulano quer mesmo. Fulano está falando que quer melhorar, quer se tornar uma pessoa melhor. Vamos ver se quer. Fulano está falando que quer ser bom, quer ser uma pessoa boa. Vamos ver se quer mesmo.
A vida testa a gente, sim ou não? Quem já foi testado aí? Horrores, né, gente? Todo dia a gente passa por experiências, por situações para ver a nossa vida melhor. Vamos ver se quer mesmo. E aí a pessoa começa a faltar, não dá importância para o tratamento. Inventa um nome de desculpa. Inventa. Então, de desculpa. Tá chovendo. Tá chovendo. É isso. É aquilo. Isso. É foco. É objetivo, é meta, é saber o que a gente quer. Quando Jesus vira para ela e diz, não é bom, guarda a relação. Cães. Desfaziam deles, né? Cães. E eles são os filhos. Ô, gente, se tem uma coisa que nós não podemos ser ou ter, é aquele pensamento de que o outro é nada, o outro tá perdido, o outro... Porque, na verdade, a condição humana, o ser humano, ele é igual, embora seja diferente, é um paradoxo. O ser humano, gente, é frágil. A gente se ilude às vezes. A gente se perde às vezes. Depois a gente reencontra de novo, se encontra. Agora, é expressão de orgulho quando a gente alimenta qualquer tipo de pensamento, de sentimento em relação ao outro, de que o outro é inferior a nós. Então, eles tinham um modo, assim, muito de desdém em relação aos gentios. Aí ela, de uma forma muito sábia, diz assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem das mesas dos seus senhores. O que ela está dizendo? Eu não quero o que é do povo hebreu, não. Eu não quero o pão deles. Eu me contento superior aos judeus. Daí o motivo pelo qual ele faz um teste com aquela mulher. Entenderam? Se ele não tivesse feito todo aquele teste com ela, ela não ia demonstrar a grandeza moral que ela possuía. Ela diz, sim, Senhor. Uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é o grande equívoco que é a revolta. O revoltar-se com os acontecimentos mais desafiadores da vida. Por quê? E aí existem determinados princípios da doutrina que uma vez que a gente compreende, estuda eles, compreende e a gente entrelaça esses princípios, a gente entende a razão, as lições. Se a gente não considerar tudo isso, a gente não consegue entender a vida. Como explicar, por exemplo, como se conformar com a ideia dos crimes hediondos? Como se conformar com a ideia das desigualdades sociais que em determinado momento, ou vamos imaginar hoje, uma hora dessa, eu nada tenho que fazer, eu tenho tudo a fazer. Está como está é para nós resolvermos. O que eu estou querendo chamar a atenção é que uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que quando você estuda, compreende, percebe que é Deus, que é Pai, é um Pai de amor, é um Pai que Ele é infinitamente justo e bom. Ele não é bom, não. Ele é infinitamente justo e bom. Quando você para pensar e para analisar e observar os contextos e percebe, descobre que o espírito, quando está na erraticidade, perde determinadas provas para assimilar lições, para aprender grandes lições, para se desenvolver enquanto um ser que sente. Quando você oferecer um café com leite, um pão para as pessoas em situação de rua, kit de higiene pessoal para pessoas em situação de rua.
São pessoas que conseguem manifestar que estão vendo a condição do outro e a realidade do outro. Sofrem juntos, sofrem, mas não se revoltam. O que aquela mulher disse foi: sim, Senhor. Compreende as causas anteriores das aflições. A resignação é o consentimento do coração. Deus é Pai. Ele nos ama mais do que nós nos amamos. Vocês compreendem isso? Aí pode pensar uma mãe: mas o meu filho está preso. Pois é, se Deus permitiu, lembra disso. Deus ama o seu filho mais do que você mesmo. E a prisão não é uma punição. Vocês entendem isso? Sim ou não? O sistema prisional não é para punir o espírito. Não basta que a pessoa seja religiosa, seja católico, evangélico, umbandista, candomblessista. Não basta. Não é isso que nos faz maduros. Conseguem compreender? Vamos imaginar aquela mulher era como se fosse uma ateia. Mas a fé dela era muito maior do que a dos religiosos da época. Vá para um lugar bom. Esse é um lugar bom. Se depois da nossa desencarnação a gente puder trabalhar aqui, vai ser uma bênção. Sim ou não? Um lugar de paz, um lugar onde o propósito é de exercício no bem, é de estudo, é de transformação, é de aperfeiçoamento. Então a gente tem que entrar aqui com um espírito de reverência, de agradecimento. Mas entendendo que tudo isso é estímulo para nós. Porque o ideal é que o nosso lar seja assim. Um lar de paz, de tranquilidade, onde ninguém bate as panelas, não é? Onde ninguém bate a porta do armário com agressividade, onde ninguém fala mal do vizinho, fala mal da cunhada, grita com o marido, com as crianças, fala palavrão. O ideal é que a nossa carga e de fluidos, vamos dizer, destruidores, que vão para o alvo. E aí a pessoa começa a sentir uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que não sabe por quê. É por isso. Então, mas eu tenho que discutir isso aqui tem que ser resolvido. Resolve depois que você estiver mais calma, mais calmo. Para você não transformar o seu lar. Eu sei que vocês não assistem Balanço Geral, gente. Não, né? Aquilo ali é alimentação psíquica do que existe de pior na vida. E de inverdades. Porque é um jornalismo sensacionalista. Então tem lá uma criança, pegou um corpinho de uma criança. Esse tipo de jornalismo, se puder pegar uma bonequinha, colocar do lado, bater uma foto e postar, eles fazem isso. Eles não estão nem um pouco ocupados com a família, com a criança, com o que isso vai causar de impacto nos outros. Não estão, eles querem vender. E eles estão tendo muito êxito, porque as pessoas estão ficando cada vez mais irritadas, desanimadas, desesperançosas. O sofrimento mental cada vez uma constante do Evangelho. Porque se muitos aqui vieram buscar o tratamento espiritual, cura para as enfermidades físicas, Jesus é o médico das almas. Para além de curar o nosso corpo físico, porque os espíritos ajudam sim, porque a lei é de misericórdia, não é de punição. Mas acima disso, as nossas chagas morais são as urgentes para serem curadas. Tem o estudo junto com o tratamento. Porque o magnetismo, o passe magnético, a fluidoterapia, o floral, ajuda daqui para cá. Mas o evangelho muda daqui para cá. O evangelho transforma o coração, o evangelho cura o coração. Para tudo isso, a gente tem que, dentro do entendimento, dizer sim, Senhor. Estou compreendendo. Sim. E eu me contento com a
migalha. Se a gente sair daqui com uma migalhinha de ensinamento, para a gente aproveitar isso, para a gente, começando por hoje, amanhã, começar a aplicar isso na vida, já vai ser uma maravilha. Tem gente que acha que o muito saber é que faz diferença. Não é o muito saber, é o aproveitar os princípios da Torá desde lá de trás. A gente tem ensinamentos assim que batem muito nessa tecla. Lembram do Davi e do Golias? Vocês compreendem a metáfora? O Golias era o gigante, não era? E o Davi? Hã? Fala pra mim aí. Qual que era a diferença entre ambos? Quem lembra? O Golias pela inteligência. Esse é o ensino de quando você faz o muito com o mínimo. É o que Jesus falava assim, ó. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transformar esse monte, tirar ele daqui e colocar ali. Conseguem compreender isso? Por exemplo, os espíritos superiores falam assim, a questão não é orar muito. Pessoa que fica orando o tempo todo, orando o tempo todo, orando o tempo todo. Não é orar muito, é orar bem. O que é orar bem? É o seu coração falar e ir de encontro ao coração divino. Não é quantidade, é qualidade. Não é que é o desânimo, você fala, ai Senhor, me ajuda, me dê força para eu assumir o meu compromisso. E não é compromisso com os espíritos, não, gente. É compromisso com quem? Porque os espíritos estão aqui fazendo o trabalho deles. Isso para eles aqui é alimento. O exercício no bem para eles é alimento. É assim que eles se alimentam. Não é lindo isso? É igual quando a gente assume um compromisso, começa uma tarefa, cria, cuidando da gente, eles se sentem como se eles estivessem de fato se alimentando. De afeto, de amor, de carinho, cuida da gente. Você sabia que enquanto vocês estão aqui, os lares de vocês são visitados? Vocês servem de ponte, de benefício, de auxílio para toda a família de vocês. Ah, mas tem um filho que está doente, está no hospital. Mas ele vai ser visitado também porque você está aqui. Entendem isso? Ou seja, as bênçãos, os benefícios, no simples fato da gente entrar e subir as escadas e estarmos aqui de coração aberto, já é uma maravilha. Perseverou, correu atrás, não se sentiu humilhada pelas colocações de Jesus, compreendeu, aceitou. Grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Aí o evangelista Mateus fala assim, desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ah, mas Jesus não precisou de lá. Não, gente, eu acabei de dizer. Nós aqui, quando nós estamos aqui buscando, ou seja, tem pessoas que estão sofrendo infinitamente mais do que a gente. Então, é óbvio que nós vamos rogar a Deus misericórdia para conosco. Mas é muito nobre da nossa parte pensar naqueles que se encontram nos hospitais. Ela não foi ponte de acesso à cura da filha? E se nós fizermos o mesmo? E se nós, nesse momento, pensarmos assim, ó, uma hora dessa tem pessoas em cirurgia, que Bezerra está aqui, o Bezerra está lá também. Ele faz aqui, ele ajuda aqui, no tratamento espiritual, na fluidoterapia, ele ajuda aqui, mas na hora que tem um cirurgião, uma cirurgiã, um coração aberto, um desejo sincero, caridades de grande proporção. A verdadeira caridade ela é aquela oculta, nobre, que ninguém vê, mas é aquele coração sincero. É a caridade do dia a dia. Vocês entendem isso? Ela não fez grandes coisas, ela foi lá e intercedeu pela filha. Jesus não precisou de ir lá, fazer uma imposição de mãos, aplicar dispersivos no umeral da menina, servos também.
dentro de um processo de cura, também voltada nesse sentido, das obsessões, de influências que às vezes são... Isso é comum a todos nós, tá, gente? Todo ser pensante, ele é tentado no dia a dia. Como é que nós vamos ficar livre dessas influências, dessas sugestões que são infelizes, que são perniciosas? Perseverança no bem, oração, trabalho no bem, estudo. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que às vezes chega e dá um conselho, dá uma sugestão que não é boa, que não é bacana? Que a gente detecta e fala, não, isso aí não é a mesma coisa. Quando vier aquele